Olá, pessoal. No vídeo anterior, a gente viu como trabalhar com sensores digitais que têm três perninhas, três ou quatro perninhas. Mas a gente também tem sensores, como o botão, como o sensor de inclinação, que ele só tem duas perninhas. No caso desse botão aqui do simulador, ele tem quatro, tá? Ó, terminal 1A e 1B, 2B e 2A. O que vocês têm no kit só tem duas. Esse aqui tem quatro, mas essas duas perninhas aqui são a mesma, tá? Elas estão conectadas aqui dentro. E essas duas são a mesma. E entre elas, se o botão está aberto, eu não tenho conexão. Se o botão está apertado, eu tenho conexão. Então, solto, eu não ligo essa nessa, ou essa nessa, enfim. No caso, você só tem duas, então é uma na outra. E se está apertado, eu ligo. A corrente pode passar. Então, isso vale para o botão, vale para o sensor de inclinação também. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Então, esse sensor de inclinação a gente tem aí no kit também. Ó, ele só tem duas perninhas, um lado e o outro. Se ele está numa posição, ele não deixa passar corrente de um lado para o outro. E se eu inclino, ele deixa passar corrente. Tem um sensor magnético que funciona assim também, tem outros sensores, tá? Eu vou utilizar aqui como exemplo o botão. Ó, eu conectei só duas perninhas dele, as outras duas deixei solto aqui. Poderia estar conectando assim e não usar essas duas, tanto faz, tá? O importante é a gente usar essas duas perninhas aqui. No caso do botão que vocês têm no kit, só tem duas perninhas. Então, o que acontece com esses dispositivos aqui que só tem duas pernas? Eles são mais chatinhos de usar, tá? Por quê? Eu poderia estar conectando uma perninha no GND, por exemplo, e a outra perninha em alguma porta aqui para fazer a leitura, né? Então, na 2, por exemplo. Então, quando o botão está fechado, eu faço uma conexão daqui para cá e permito que chegue aqui o GND, o 0 volts. Então, com o botão fechado, eu fecho esse circuito, né, com o botão apertado, e chega o GND aqui, 0 volts. Porém, com o botão solto, eu não tenho ligação entre esse lado e esse lado. Então, eu não tenho nenhuma ligação aqui. Então, aqui é como se eu não tivesse nenhum fio conectado. Como se não tivesse nenhum fio aqui. E aí, o que acontece na vida real, tá? Aqui no simulador não acontece, mas na vida real, esse pino fica flutuando, a gente chama. Ele não fica nem em sinal alto, nem em sinal baixo, ele fica variando entre os dois. E aí o Arduino faz uma leitura meio louca, ele fica lendo alto, baixo, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1. E aí não serve para nada, né, a gente ter essa informação. A gente quer saber se o botão está solto ou apertado. Se ele ficar louco, a gente não sabe se ele está solto ou apertado. E aí existem algumas formas da gente resolver esse problema, tá? A gente vai usar um recurso que é chamado de pull down e um recurso chamado de pull up. Então, pull down em inglês é empurrar para baixo e pull up é empurrar para cima. E eu uso um resistor para fazer isso. O que é eu empurrar para baixo? É eu mandar esse pino aqui, quando o botão estiver aberto, né, eu deixar esse pino conectado com o GND, empurrar para baixo, né? Baixo seria o 0, o GND. E se eu usar o pull up, é quando o botão não estiver apertado, eu fazer esse pino aqui estar conectado no 5 volts. Pull up, empurrar para cima, cima seria os 5 volts. Então, como é que eu faço isso? Tá? Eu tenho que usar um resistor, de preferência um resistor de 10K, com o de 1K também vai funcionar, mas pode dar problema. O ideal seria um de 10K, que é essa cor aqui, ó, marrom, preto, laranja. Vou girar ele aqui e vou fazer o seguinte, ó. Vou conectar ele, uma perninha do resistor, na mesma coluna de uma perninha do botão. A outra perninha do resistor, do botão, aqui no GND. E a outra perninha do resistor eu vou ligar nos 5 volts. O que está acontecendo aqui?
E essa perninha aqui do botão que está ligado no resistor, eu também vou ligar no Arduino. Então conecto aqui em qualquer ponto da coluna. Vou conectar aqui para ficar mais fácil de enxergar. Então eu tenho que ter isso aqui. O que vai acontecer aqui? Quando o botão não está apertado, eu não tenho conexão aqui. Aqui está aberto. E aí o que acontece? Não adianta nada eu ter alguma coisa conectada aqui, porque vai chegar aqui e não vai ter como passar para esse lado. Porém, aqui que está vindo dos 5 volts, eu tenho essa conexão aqui pelo fio, passou pelo resistor, chegou aqui no fio e chegou no 2. Então eu tenho 5 volts chegando aqui. Mesmo com o botão solto, eu tenho 5 volts aqui. Então se o botão está solto, está chegando 5 volts, o Arduino vai ler isso como 1. Já se o botão estiver apertado, o que acontece com os elétrons, com a corrente elétrica? Ela sempre prefere passar pelo caminho de menor resistência. Quando eu tenho mais de uma opção, a corrente vai passar pelo caminho de menor resistência. Então, eu vou continuar tendo esse caminho aqui, dos 5 volts, vindo por aqui e chegando aqui. Porém, aqui eu tenho um resistor de 10K, que é uma resistência meio alta. Já aqui, ó, tá vindo o GND, vindo pelo fio, chegando aqui. Quando o botão está apertado, eu permito essa ligação, que vai passar por aqui, passar pelo fio e chegar aqui. Então, com o botão apertado, vai chegar a 0 volts aqui. Porque os elétrons não vão querer passar por aqui, porque tem o resistor. E aqui a ligação está direta. Então, o que vai estar acontecendo é que com o botão apertado, eu estou conectando o GND aqui. E com o botão solto, como não consigo conectar aqui porque está solto, eu vou conectar os 5 volts ali. Então, botão solto, chega a 5 volts. Botão apertado, chega a 0 volts, GND. E aí, vamos dar uma olhada, o código não mudou. O código a gente usa o mesmo aqui, imprimir no monitor serial, leitura do pino digital. Qual pino digital a gente quer? É o 2, que é onde está conectado aqui. Vou apagar isso aqui. Vou iniciar a simulação. Abro o monitor serial. Ó, ele está 1. Por quê? Porque aqui eu estou fazendo um pull-up. Quando o botão não está apertado, eu estou conectando aqui nos 5 volts. Quando eu aperto o botão, foi para 0. Soltei, foi para 1. Apertei, foi para 0. E se eu quisesse fazer o contrário? Botão solto é 0, botão apertado é 1. Simples. Inverto aqui. Aqui eu conecto nos 5 volts. E aqui eu conecto no GND. Então agora, seguindo a mesma lógica que a gente falou antes, quando o botão está solto, vai vir aqui do GND, passar por aqui e passar por aqui. Chega a 0 aqui. Não está podendo passar por aqui porque não tenho conexão. Quando o botão está apertado, aí sim eu permito que passe por aqui. E vai preferir passar por aqui porque não tem o resistor aqui. E aqui tem o resistor. Então vai chegar a 5 volts com o botão apertado. Então vamos iniciar a simulação, abrir o monitor serial. Então agora o botão está solto 0, apertei o botão 1. Solto 0, apertado 1. Então tem essas duas possibilidades, tá? E existe mais uma opção, tá? O Arduino ele tem um recurso dentro dele de pull-up. É um pull-up interno. Eu consigo, na programação, fazer um pull-up em algum pino aqui. E aí eu não preciso, na minha montagem física, utilizar o resistor. Só que eu só tenho o recurso de pull-up, eu não tenho o de pull-down, tá? Então o pull-up vai mandar
sempre para o 0, e quando o botão estiver apertado, o pull-up vai mandar sempre para o 1, quer dizer, para os 5 volts, e quando o botão estiver apertado, eu mando o GND. Então eu só tenho essa opção. Simplifica a minha montagem, eu só tenho que mudar uma coisinha na programação. Porém, infelizmente, eu não tenho esse recurso na programação em blocos, apenas na programação em texto. E o que eu preciso fazer? Só mudar aqui. Input pull up. Então, ao invés de usar só input, eu uso input underline pull up. Então, ó, vamos dar uma olhada aqui nessa simulação, o monitor serial. Então, como é pull up, ele está mandando 1. Então, é o Arduino mesmo que aqui está mandando 1 sempre. Não está mais vindo daqui, está vindo interno. E quando eu aperto o botão, eu estou fazendo essa conexão aqui do GND, e aí eu estou mandando 0. Então, apertei o botão a 0, soltei a 1. Então, esse é o recurso que a gente tem para não precisar utilizar o resistor nessa montagem. Então, temos essas 3 opções aí. Infelizmente, não tem na programação em blocos, mas é só a gente mudar isso aqui. E isso vale para qualquer sensor que tenha 2 perninhas. Então, além do botão, por exemplo, o sensor de inclinação. Então, vou iniciar a simulação, vou abrir o monitor serial, está lendo 1, cliquei aqui, inclinei, 0. Deixei reto, 1. Inclinei, 0. Reto, 1. Então é isso aí, pessoal.